Eu sou biólogo molecular de formação, a minha especialização é em virologia. Eu venho de uma família de médicos e pesquisadores, portanto, desde cedo, tudo que era esotérico, místico, transcendental, para mim ainda é assim hoje, não é nada atraente. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso porque para mim não é palpável, não é lógico, não é, sabe? Então, quando fica muito teórico, ou seja, eu tenho que engolir crenças para daí poder viver alguma coisa, para mim é meio esquisito. Eu tenho que acreditar que o universo conspira a favor da... É assim, eu não sei, sinceramente, acho que é meio 50-50, assim, às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu não tenho essas crenças especificamente. E para mim, na verdade, eu acho que eu não estaria nesse caminho se não fosse... eu tinha mais ou menos uns 18 anos, estava na faculdade, estava numa determinada crise, que sinceramente eu nem me lembro mais o que era, mas era grave. E aí disseram, ela vai procurar uma terapia. Eu, terapia, né? E na época só o que você conhecia, inclusive, era a psicologia tradicional. Hoje a psicologia mudou muito também, mas na época era só... Eu falei, não vou não, isso não é pra mim, eu não gosto disso, não vai. Mas aí a coisa foi ficando tão ruim que eu acabei indo. Né? E eu dei sorte que o cara era um cara inteligente, era um cara legal, acho que isso faz muita diferença com quem, e não o que só. Né? E foi muito rica a experiência. Mas eu fiquei lá alguns meses, depois eu também fiquei um pouco cansado e saí. Anos depois, mais ou menos uns 8 anos depois, eu de novo estava vendo uma crise, essa mais ou menos eu me lembro o que é, era uma história de um relacionamento. E aí eu falei, bom, aquilo me ajudou lá atrás, eu vou de novo procurar, e já por conta própria, eu vou procurar um terapeuta. E fui. Só que eu morava na Índia nessa época, então obviamente o terapeuta era indiano. Né? E aí quando eu cheguei lá, ele me cumprimentou e disse, pois bem, o que eu posso te ajudar? E como eu sempre fui muito prático e queria economizar tempo e não ficar em muita conversa, eu fui direto ao ponto, disse para ele, eu acho que a gente pode começar pelo fato de que eu fui abandonado pela minha mãe. Aí ele olhou para mim e falou, eu também, mas isso não tem a menor importância. Aí eu fiquei, como não? Porque eu tinha estruturado, até que ele tinha me ajudado, tudo rodava em função daquilo. Abandono, medo disso, a dificuldade aqui, e de repente aquilo não tinha mais a menor importância. Né? Ele viu a minha dificuldade e disse, olha, você está assim, um pouco perdido, porque você é ocidental. E no Ocidente, a psicologia, e aqui a psicologia em senso lato, não só a psicologia em si, mas tudo que nós, que não somos psicólogos, pensamos a respeito disso. Então a psicologia começou com Freud, e Freud era um médico, e médicos pensam em doença, médicos pensam em doentes, médicos buscam a causa para curar. Então toda a psicologia, ou seja, o desenvolvimento pessoal aqui, é visto como um problema. Olha, você tem esse problema, porque você não consegue isso, tem que ver aonde isso começou, tem que resolver fazer alguma coisa para curar isso. A visão é essa. Né? Freud começou trabalhando com pessoas doentes. E ele descobriu, por quê? Chegou numa coisa chamada inconsciente. Isso vamos ver aí o que aconteceu, e talvez se a gente mudar alguma coisa, aí a gente consiga uma cura. A palavra é cura, do mesmo jeito que na medicina. Né? Quando você está doente de alguma coisa do fígado, você busca uma cura. Bom, ele me disse, aqui no Oriente, por alguma razão, por acaso, por sorte, sei lá o quê, a gente nunca estudou pessoas doentes. O nosso objeto de estudo eram pessoas além do normal, e não aquém do normal. Então, o faquir, o levitador, o mestre, aquele que vive em estado de êxtase, aquele que fica sorrindo o dia inteiro, ninguém sabe que sorri o dia inteiro, mas vem cá, como você faz isso? Porque isso me interessa. Como é que você funciona? Porque esse estado me interessa. Então, tudo o que a gente poderia chamar de psicologia oriental, eles não chamam isso, eles não usam esse nome, tem a ver com desenvolver um determinado estado interno, que é um estado de mais clareza, de mais leveza, de mais bom humor, de mais criatividade. E aí sim as coisas saem. E não de ficar voltando atrás. Porque eu fui isso, porque quando eu era pequeno eu fiz tal coisa, porque eu tenho medo disso, porque eu sempre sou assim, quando isso, com aquilo, com aquilo. Esse não é em si um estado inteligente. Quando a pessoa vai no terapeuta, às vezes ela até está mais ou menos, muitas vezes ela sai pior. Porque ela senta lá, mas é assim, mas desde quando? Sempre foi assim, ou seja, fica focado naquilo o tempo todo. E isso não é um jeito de gerar inteligência. Toda hora que a gente contrai, a gente está menos inteligente, a gente não está criativo.
Por outro lado, quando a gente gera um determinado espaço interno, as coisas tendem a se resolver. Um exemplo mais prático, talvez mais claro, que acontece, todo mundo já viveu isso em algum momento, é a gente está lá preocupado, chateado, uma série de preocupações, a vida é difícil, de repente a gente se apaixona por alguém. Aí tudo fica lindo, tudo fica fácil, sobra tempo, eu estou mais inteligente, eu estou acreditando nas coisas, sempre vai ter solução, estou mais entusiasmado, estou mais feliz. Pronto. Então, se a gente puder desenvolver estados internos, é muito mais fácil do que resolver coisas. Primeiro, porque está todo mundo exausto disso. Há um tempo atrás, eu fui falar junto com 3 outras pessoas que eu não conhecia, para um grupo de pessoas que iam ser demitidas dali a 3 ou 4 meses, porque era um banco que ia fechar aqui no Brasil. Né? E aí eu vejo os caras falando, um era um consultor da bolsa, o outro era um cara de coaching, o outro era um cara... E eu ficava de um jeito que eu via o cara falando e eu via todo mundo. E eu olhava mais para as pessoas do que ele estava falando, estava todo mundo tão angustiado. E aí a gente só ouvia aquelas coisas, não, você tem que fazer isso, você tem que listar, aqui são os seus objetivos, nessa coluna você vai botar o seu negócio, aqui você vai fazer tal coisa, ali você vai... As pessoas estavam morrendo de angústia, preocupadíssimas, não tem espaço interno, não tem clareza para isso. Então, esse método que a gente está muito acostumado aqui, que é, faça isso, seja assim, pense de tal maneira, resolva dessa forma, sinta assim, quando alguém fizer tal coisa, tenta fazer tal outra, isso não funciona. Isso só gera um estresse imenso para todo mundo. E como a gente não consegue, a gente se sente mal porque não conseguiu. Então é mais uma frustração em cima dessas. Então, esse jeito de funcionar não dá certo. A gente está acostumado, a gente acha que tem que ser assim, todo mundo faz assim, então vamos fazer assim também. Bom, o que a gente poderia fazer de alguma forma? Talvez um paralelo com... A gente reconhece que aqui existe uma grande inteligência, eu não estou falando de nada esotérico, falando que a gente acabou de comer o nosso lanchinho aqui embaixo, o sistema aqui está digerindo, enquanto a gente consegue se manter equilibrado, eu de pé e vocês sentados. Ao mesmo tempo a gente consegue entender e fazer sentido, ao mesmo tempo a gente está, o coração está batendo, está tudo funcionando. Isso que a gente chama normalmente de inteligência não dá conta disso. É muita informação para ser processada. Então a gente não consegue lidar com isso. Da mesma forma que quando a gente aprende a dirigir, a gente dirige mal, porque a gente está pensando em cada coisa. Tem uma atenção deliberada. E é limitado isso. A nossa atenção é limitada. Isso já foi até medido. Tem um limite que a gente consegue. Depois de um tempo, isso fica automático. Aí a gente dirige, dá para conversar com alguém, dá para anotar alguma coisa, dá para comer um sanduíche, tudo quanto é dirigindo. Né? A gente já nem pensa mais. E se o sinal ficar vermelho, a gente para, sem problema nenhum. Né? Mas antes não, antes é tenso. Tinha uma amiga que não conseguia dirigir quando estava chovendo, porque o negócio distraía. É sério, é verdade. Agora não, você faz tudo junto ao mesmo tempo. Então a gente faz melhor quando a gente não pensa, por incrível que pareça. Né? Não significa que pensar não seja uma habilidade importante, é óbvio. Né? Mas a gente não dá conta disso. Por exemplo, eu me corto. Eu não sei como fazer para isso aqui se resolver. Mas o fato é que se eu não faço nada, se eu aprendo a não interferir, e é o que a gente faz, eu no máximo lavo um pouquinho aqui e deixo quieto. Dali um tempo, para de sangrar. Não fui eu que fiz, aconteceu. Como isso acontece, nem os médicos sabem. Eles conseguem descrever o processo, o que é diferente de entender. Depois de um tempo, fica vermelho em volta. Depois de um tempo, começa a coçar. Depois de um tempo, aquilo seca. Depois de um tempo, aquilo cai e fica tudo como era antes. É mágica. É brilhantemente inteligente. Eu como demais alguma coisa, o sistema aqui dá um jeito e faz tudo o que precisa fazer. Então, é dessa inteligência que eu digo. Agora, imagina se eu me cortei, e aí eu lavo, deixo quieto, e aí forma uma casquinha. Só que eu acho que eu preciso me curar. Então eu vou lá e levanto a casquinha para ver se está tudo indo bem. Está tudo indo bem. Fecho de novo. Abro de novo, fecho de novo. Não fica bom nunca. Então é a mesma coisa. O que a gente, na verdade, aprende a fazer na meditação é a não interferir.
para que essa inteligência descanse, encontre soluções, fique em paz, seja de um outro jeito. Porque essa história de se melhorar é um esforço absurdo. A gente só se cansa, só se desgasta, não funciona. No entanto, quando a gente vive uma prática de meditação por um certo tempo, a gente começa a perceber que as coisas estão mudando. Eu não sei como elas mudam, mas eu estou me dando conta de que eu estou diferente. Que as minhas respostas são outras. Que talvez eu esteja mais tranquilo. Que eu estou mais criativo. Mas eu não fiz nada para isso. Na verdade, eu deixei de fazer um monte de coisas. A maior dificuldade é porque a gente está, a maior parte do tempo, exausto. E tem que fazer mais uma coisa aí. Não adianta. Não tem clareza, não tem descanso, não tem energia, não tem vitalidade, não tem ânimo para isso. Então, eu vejo hoje meditação, olha, isso é um cara que já foi um cientista, mas continua funcionando meio assim, falando. Eu não sou um cara, como eu disse, de abraçar. Eu até tentei abraçar a árvore uma vez, porque tinha um monte de gente que estava abraçando, e eu queria ver como era. Não senti nada assim que eu pudesse. Aliás, eu fui abraçar até a Ana, aquela mestra do abraço indiano, então eu fui lá no Rio junto com umas pessoas e fui abraçar e eu, assim, pode ser insensibilidade minha, mas eu não senti nada. Quer dizer, é um abraço legal de uma pessoa gostosa, mas eu não tenho essas capacidades especiais, esotéricas, transcendentais, de uau, veio alguma coisa, desceu, uau, não desceu nada. Fiquei normal, foi igual. Mas eu vejo meditação aí sim como ferramenta, porque olha, se eu não consigo fazer esse pocket da conta, se eu não consigo cuidar da minha digestão, acontece sozinho, nem mesmo do meu equilíbrio, ele acontece sozinho, porque começa a cair, alguma coisa já se ajeita. Da onde a gente tirou que a gente é capaz de fazer a nossa felicidade? Nem a nossa felicidade, essas ações, essas imposições que a gente... Eu tenho que ser uma pessoa mais carinhosa. Eu tenho que ser menos agressivo. Não adianta, na hora que aquela criatura chega, eu tenho vontade de matar. E aí eu fico mal porque eu não consegui ser aquilo, eu até estava achando que eu estava sendo. E aí a gente gera uma complicação atrás de outra em cima da gente. Não dá. Isso não funciona. O que funciona é que dessa quietude, desse espaço que a gente se dá, um pouquinho todo dia, uma mudança vai acontecendo. E isso é espontâneo, isso é automático, isso é sem pensar. Isso é uma verdadeira transformação. Porque não é uma imposição de comportamento. Nem que alguém está dizendo que eu tenho que ser, nem que eu mesmo estou dizendo que eu tenho que ser. E sim alguma coisa que acontece normalmente. A mestra Zen Jokobek, americana, morreu há alguns anos, ela dizia: o que você pode dar aos outros é como você é. Não é uma regra, não é um jeito de funcionar. Olha, seja mais assim, seja mais assado, faça isso, faça aquilo. Primeiro porque na hora mesmo a gente esquece, inclusive, disso. Já está sendo de um outro jeito. Então não funciona. Mas o que a gente pode é ter uma prática curta, diária, simples, de observação, que gera toda uma transformação. O difícil é imaginar como algo tão simples pode ser tão transformador. E nada disso é dogmático, ou seja, não tem, nesse caso, Deus fazendo alguma coisa. Você pode ter essa crença, inclusive, de Deus, mas não na hora da meditação, não é isso que acontece. É uma prática. Do mesmo jeito que a gente pode fazer uma prática numa academia, a gente pode fazer uma prática com a nossa mente, por exemplo. Então essa prática significa, em última análise, sentar, ficar quieto, na posição que der, porque também se para ficar em lótus e aquela coisa toda, dá para acostumar. A maioria das informações que a gente recebe de meditação são todas difíceis e algumas impossíveis. Então, por exemplo, você diz, olha, fica sentado em lótus com a coluna ereta. Difícil para a maioria das pessoas, principalmente para quem está começando. Né? E fica imóvel. Difícil, quase impossível. E não faz nada. Não dá. Outra, não pensa. Essa é impossível para todo mundo. Os pensamentos acontecem e ninguém consegue não pensar. Né? Depois, observa. Você não sabe o que é observar, é ficar olhando para algum lugar, o que é fazer isso? Né? Não julga. O que não julga? Não dá. Entende? Se fala um monte de coisas, parecendo que é muito óbvio, mas na verdade está saindo daqui e não está chegando a lugar nenhum. Pelo menos não em termos de fazer de fato alguma coisa. Então, a prática é
sentar numa posição confortável, e se não for possível, sentado, deitado, inclusive. Aquela posição de lótus, ela é excelente quando a gente está começando, não dá para fazer isso. Eu faço essa prática 45 minutos diários. Se você conseguir fazer 5, se você nunca fez e fizer 5, está ótimo. Isso vai aumentando com o tempo, como qualquer outra coisa. Depois, observar. O que é? Tem sempre alguma coisa acontecendo, eu não preciso fazer nada. Se alguém entrar aqui, vier sentar aqui, eu não preciso pedir para você observar. Não, você vai perceber. Isso acontece, isso é gratuito, isso é sem esforço. Né? E não julga. Essa é um pouquinho mais difícil de fazer. Né? Porque a gente está acostumado a constantemente falar alguma coisa a respeito. Né? E o ponto é como eu posso não falar nada. Então tem um jeito de fazer isso. Né? E a outra coisa é constância. Porque do mesmo jeito, isso precisa de algum momento virar uma rotina. Aí aqui não tem atalhos. Agora, isso pode parecer difícil, mas pensa que você já teve outras rotinas que você achava, tem rotinas que você achava que seria impossível. Por exemplo, quando a gente é criança, a gente não gosta nem de escovar os dentes, nem de tomar banho. Tem que ter alguém que empurre. Mas hoje, ninguém precisa mais te falar para fazer isso. E hoje, você não faz isso porque você vai ficar cheirosinho, porque os seus dentes vão ficar bonitos. Não, você faz isso porque faz. Tudo bem que todas as coisas acontecem, mas você não faz para isso mais. Você faz porque faz. Ponto. Então, depois de um tempo, vira assim também. Então, eu gosto de pensar nessa prática de meditação como os meus 5 minutos que sejam diários de não fazer nada, de estar quieto, de estar comigo, de descansar, de aprender a não interferir, de praticar não interferência. Só isso. Pronto. E aí o resto, relaxa, descansa, pelo amor de Deus. O resto vai acontecer. A transformação vai acontecer. Porque se você ficar se impondo um monte de coisa, é só cansaço. Tá? Então, um paralelo que eu tenho com isso, parte disso me veio quando eu fui para uma escola de música, uma escola de jazz. O marido da Miriam estuda lá também, até hoje. E era assim, a gente foi lá, então jazz não é uma coisa fácil, todo mundo vê isso. Então para você tocar aquilo é ótimo, é maravilhoso, porque você pode improvisar, que é o legal. E não ficar tocando a mesma música sempre do mesmo jeito. Né? Então você vai improvisar. Para improvisar, você precisa aprender uma série de coisas. Primeiro, você precisa conhecer as escalas. Então você precisa conhecer as escalas maiores nos 12, as escalas menores nos 12. Você precisa conhecer todos os modos, dórico, jônico, você precisa aprender escala pentatônica, escala maior, escala menor. Tudo isso. Tem muita coisa. Para quê? Porque numa determinada música, se ela está num tom, tais notas combinam, tais notas não. Então eu sei que se eu estou nessa música, eu vou usar a pentatônica disso, mas a outra não sei o que, Mas aí eu fiquei pensando, peraí, mas o grande jazz é feito por aqueles negões lá das fazendas, escravos, né, lá, que não sabiam nada de nada. E um cara, inclusive, que eu adorava, eu notava que tinha algumas notas que sempre faltavam na música dele. Por que faltou isso? Sabe o que faltava? Porque o violão dele só tinha 4 cordas, porque uma tinha arrebentado e não tinha dinheiro para comprar outra. Sabe, mas fazia coisas geniais. Os caras não sabiam de nada disso. Então, esse estudo todo é um caminho, mas em geral muito árduo, muito difícil. O outro é simplesmente uma prática diária, pequena, uma imersão, se soltar nisso. Isso gera inteligência, essa prática gera inteligência. Então, eu queria propor 2 coisas, se a gente tiver mais uns minutinhos ainda. Uma é a gente fazer uma prática de, acho que em 3 ou 4 minutos a gente consegue fazer, para dar uma ideia do que é isso para você consiga continuar depois em casa, talvez não. Acho que 5 é bastante fácil, e depois a gente faz um espaço para perguntas. Pode ser? Pode? Então vamos lá. Então fecha os olhos, por favor. Fica numa posição confortável. E sente um pouco seu corpo como um todo. Se tiver alguma tensão, deixa que solte um pouco, bem possível, porque ficar tenso também não tem problema nenhum, pode ficar tenso. E eu queria que você começasse a prestar atenção um pouquinho agora na sua audição. E para que ela aconteça, você não precisa fazer absolutamente nada. Na verdade, ela tem uma vida própria.
você não é em nada necessário para isso. Ela acontece mesmo quando você está dormindo distraído. Não tem nenhuma ação necessária. Você escuta essa voz, talvez ruídos de pessoas ao redor, do projetor. Você não precisa tentar nada. Você poderia, sim, forçar um pouco, se concentrar ou na minha voz, ou nos sons lá de fora, ou no som do projetor, mas e se nesse momento agora você não tenta nada e apenas deixa que a sua audição aconteça, sem interferir com ela? O foco aqui não é o que você escuta, e sim o fato de não interferir com o escutar. Percebe que se é assim, nesse aspecto, você pode descansar, porque ela acontece sozinha, e a gente não está buscando nada. Não está tentando nada, nenhuma concentração é necessária. O que sem esforço e gratuitamente você percebeu, você percebeu. O que não perceber, não importa, não perceber. E essa mesma qualidade de não interferência, você pode levar agora para a sua respiração. Você poderia, se você quisesse, respirar rápido, respirar lentamente, prender a respiração, tomar uma respiração bem profunda ou bem superficial. Só que nesse momento agora, você escolhe não interferir com ela. E se você não interfere, você percebe que ela também tem uma vida própria. Que ela também funciona sozinha. Mesmo quando você está dormindo distraído. Portanto, para respirar, você também não é necessário. E a audição continua, essas vozes lá fora, a minha voz, talvez o projetor, do lado, e também nisso você não vai interferir. Está tudo extremamente certo do jeito. Essa mesma qualidade, não interferência, que você tem agora com a audição e com a respiração, você pode trazer para a percepção do seu corpo como um todo. O que você percebeu, percebeu. O que não percebeu, não percebeu. Você poderia se levantar, pular, correr, se mexer, falar, mexer a cabeça. Agora você escolhe não interferir e apenas perceber como ele é quando você não faz nada. Assim como você percebe como é a sua respiração quando você não faz nada. E como é a sua audição quando você não faz nada. O corpo tem uma vida própria. Algumas partes são mais quentes, outras mais frias, umas têm movimento, como barriga e peito. Outras são quietas, como as pernas. Então, que você não está interferindo. E essa mesma qualidade de não interferência, você pode trazer agora para a percepção da sua mente. Esse tráfego incessante de pensamentos, imagens, talvez sons internos, não tem nada que você tenha que fazer com isso. Deixa que isso seja exatamente como é. Claro, se você quisesse, você poderia pensar em coisas específicas, se lembrar de algumas coisas, ou imaginar, criar formas, ou pensar em coisas do futuro. Só que nesse momento você escolhe não fazer nada, só para ver como ela é por ela mesma. Quando você não faz nada, o que sobra? O que tem? Essa mente funciona também mesmo quando você está dormindo ou distraído. Mas o importante aqui não é o que está passando aí, e sim o fato de você não estar interferindo. Nem com a mente, nem com o corpo, nem com a respiração, nem com a audição. Você se dá conta dessas coisas acontecendo, mas você não está fazendo elas acontecer. Você não está interferindo em nada. Você apenas se dá conta. Mas, mesmo esse dar-se conta, não é algo que você precise fazer. Também ele acontece sozinho. Então não sobra nada. Você não precisa fazer absolutamente nada. Nem mesmo perceber.
nem prestar atenção, nem se concentrar em nada. O que for percebido é percebido, o que não for, não é. O jeito que for o corpo, a respiração, a audição e a mente é. E se mudar, tudo não é da sua conta. A única coisa agora é você dar-se conta de que você não está interferindo em nada. E se você estiver interferindo em alguma coisa, é só parar. E aí as coisas são como são durante esse pequeno tempo que a gente pratica. E é só isso e mais nada. Na hora que você quiser, você pode voltar para os olhos. Ok? Fácil, possível. Isso transforma completamente nossas vidas. Só isso. E transforma de um jeito claro, orgânico, possível. Porque quando eu digo para alguém, olha, faça desse jeito, pense dessa maneira, haja dessa forma, eu estou vendo que nessa situação aqui você está com dificuldades, seja assim, pense assim, né? Busque tal e tal coisa. Eu estou falando do que talvez funcionasse para mim. Isso tem a ver com o meu jeito de funcionar, com o meu jeito de pensar, com as minhas possibilidades, com a minha cultura, com a minha religião ou não, com como eu fui criado, com onde eu estudei, com as habilidades que eu tenho. Mas não com essa pessoa. Então a chance disso funcionar em mim também. E também é muito pequena a chance disso funcionar com a gente mesmo. Mas isso que a gente faz, de alguma maneira, resolve as coisas. Nessas horas, se não na hora em si, porque na hora em si é importante que eu não fique buscando resolver alguma coisa, buscando a solução de alguma coisa. Não, se vê alguma coisa, é só um pensamento que vem. Mas a gente fica num estado diferente. Isso começa a acontecer sozinho ao longo do nosso dia. E isso é espaço, isso é descanso, isso é criatividade, isso é um nada. E desse nada surge tudo isso, como inteligência, clareza. Sabe, a gente complica um pouco as coisas com muitas palavras, né? Mas se a gente for simplificar agora, a gente tem dois estados só. Um é esse, que todo mundo conhece, né? E se eu estou nesse estado, caminhando numa praia, eu chamo isso de limitação, talvez, ou de angústia. Se eu estou tentando resolver uma questão, talvez eu chame isso de burrice. Se eu estou com alguém, talvez eu chame isso de antipatia, ou raiva, ou enfim, né? Se eu estou tentando resolver um problema matemático, eu posso chamar isso de burrice, não sei, ou de limitação, né? Mas é esse estado. E o pior é que a gente, nesse estado, fica tentando resolver e força mais ainda para ver se resolve. Esse estado não é inteligente. Esse estado não resolve nada. Se de alguma maneira eu fico quieto e vou de alguma maneira, não interferindo, essa mesma inteligência que resolve aqui quando a gente se machuca, ou cura uma doença, ou faz a digestão, ou me recupera durante o sono, e eu não sei como fazer isso deliberadamente, você me chama de inteligência, não alcança isso. Isso tem espaço, e se tem espaço, agora sim. Então, se eu estou nesse estado, e eu estou caminhando numa praia, talvez eu chame isso de liberdade. Tentando resolver um problema, talvez eu chame isso de inteligência. Buscando uma solução, talvez eu chame isso de criatividade. Com uma outra pessoa, talvez eu chame isso de amor, ou de empatia. Mas é esse estado. Em vez de ficar tentando resolver alguma coisa, um estado interno que não tem, é muito mais fácil. Peraí, só um minuto. Deixa eu mudar esse estado interno. Isso precisa estar na nossa mão. E pronto, mudou o estado interno. Como mudou o estado interno? Fazendo tal coisa? Não, deixando de fazer. Não atrapalhando. É o que a gente precisa aprender. A gente precisa sair do caminho, sair da frente. Porque não tem nenhum problema. É só isso. A gente vai deixando de fazer, o que sobra é espaço. E espaço é isso. Espaço é sinônimo de criatividade, inteligência, de bom humor, de leveza, de amor, de tudo isso, de flexibilidade, de tolerância, de tudo isso. Né? Porque tem espaço. É simples assim. Dá para complicar, mas é simples. Então, alguma pergunta antes da gente ensinar?
Calice, existe uma série de aplicativos que auxiliam a meditação, assim como existe para fazer musculação e aprender um idioma. Como vocês veem? Vocês veem? Olha, se de alguma maneira isso te ajuda, eu não uso porque para mim eu faço em algum momento do dia, eu não tenho aquela coisa de acordar às 6 horas da manhã e não sei o quê, nem acordo cedo assim. Eu faço a hora que dá, né? Não acendo incenso porque me irrita um pouco. Eu sento. Só isso. Porque o ponto é esse, não fazer. Não precisa tomar um banho, botar uma roupa branca, nada disso, tudo isso é confeite. Se quiser fazer, tudo bem, mas não precisa. Confeite não existe. Enfeite ou confete. Tá ok? Mas se isso te ajudar, meu irmão, por exemplo, usa. Ele falou, ó, eu aprendi o jeito de sentar e me agora eu uso isso para me lembrar. Tá legal, né? E tem um detalhe importante nisso. Se você pegar isso que a gente fez aqui agora e repetir isso em casa e começar a fazer, pô, mas isso não está certo, isso não tem problema, essa coisa se corrige sozinha ao longo do tempo também. Então, se é uma coisa errada, não importa, continua. A única coisa são essas instruções, aí sim, muito de base, muito erradas, tipo, tenta parar o pensamento, porque não dá. Tenta não pensar. Não, difícil não faz sentido, porque a gente sem pensar tira um legume. Isso aqui demorou bilhões de anos para evoluir. Entende? A inteligência é importante, né? Então esse tipo de coisa aí não dá muito certo. Ou se forçar uma postura, ou uma regularidade de cara, eu vou meditar todos os dias 1 hora, não vale, ninguém consegue fazer isso começando assim. Então de um jeito simples, fácil, que aos poucos possa ser